Esta cidade foi considerada a cidade mais internacional do mundo. Este é o Tanger. Venha conhecer com a gente as cores, as ruas e o ritmo que dita a vida aqui nessa cidade. Estamos aqui no Tanger e olha só que legal isso. Já estamos aqui na parte da Medina. Aqui já é uma feira, um mercado municipal, né? Isso, já vemos também ó, os pães deles, olha que legal. As azeitonas, ó, variedade. Olha o tanto de azeitonas que tem aqui. O tempero que eles usam, ó. E os pães também, os doces, ó, as tâmaras aqui ao lado, queijo. E aqui tá um cheiro de curry, de especiarias, tipo cominho. E uma mistura de sabores. Ó, tem carne também aqui. Esse mercado também ele é bem legal porque ele traz uma variedade mesmo de cores e cheiros, né, sabores aqui. Tem muita coisa aqui diferente. Visitar esse mercado é muito mais do que passar por uma feira. É aqui que a vida de Tanger acontece todos os dias, por onde começamos a entender a cultura desse povo. Ó, e se tem o cheiro bom, tem o cheiro ruim também, viu? Essa parte de carne aqui não está muito agradável não. Para quem não sabe também, assim, aqui a culinária local baseia-se muito na carne de carneiro. Então a gente vê muito dessas carnes ali que o pessoal usa as partes internas do animal, né, para fazer a comida, o prato típico. E aqui então é o ponto central, que chama Grande Soco ou Souk, que quer dizer mercado. Então é um grande mercado e realmente é porque, igual a gente mostrou ali, o mercado está atrás, né? Aqui essa parte também tem uma fonte. E o que a gente quer destacar é aquele cinema ali, Cinema Riff. Esse cinema ele foi construído em 1930 e hoje ele serve como uma cinemateca, né? Isso, e ali até mostra os filmes. Agora vai mostrar o Diabo Veste Prada, né? E tem o Super Mario Galaxy. Olha, uma coisa interessante aqui que eu vi é que todos os cachorros eles têm esse chip na orelha. Olha essa marcação ali, né? Acho que é uma forma de controlar os animais de rua aqui. Deixa aí nos comentários se é isso mesmo. E essa praça foi, então, palco de um dos momentos mais importantes para Marrocos. Aqui foi declarada, então, a sua independência e também unificação do país. Entrar na Medina de Tanger é como atravessar um portal no tempo. Aqui, esquecer o mapa não é um problema. É parte da experiência. Bom, e chegamos aqui numa das ruas que eu acho que é a mais icônica, que reflete bem o que é a Medina. Todo esse espaço aqui, com os comércios de um lado e do outro, cada um vendendo uma coisa diferente, né? Aqui objetos, jaquetes de couro, de cá já alguns também, alguns vasos, artesanato aqui também vários. Este cá já mais tecidos e roupas locais, né? Há muito tapete. E é legal que hoje é domingo, então até domingo tá tudo muito assim, comércio aberto, tudo funcionando. Já vimos ali restaurante também. Em algumas ruas está muito cheio também de turista, então aqui não para. Segunda a segunda tem muito movimento. Foi por uma dessas ruelas que conhecemos um comerciante que nos recebeu de portas abertas. Aqui Pili, Sim. yes, faz Beckenbauer, Johan Cruyff, há muitos artistas aqui. Sim, mira fotos aqui. Sim, eu vou mirar um pouco. Graças. Ó, a gente entrou aqui nessa espécie de ateliê, né? Tem várias exposições aqui de vasos, esculturas também. E o senhor ali estava falando que já teve vários artistas que passaram por aqui, alguns deles, tem até as fotos aqui, né? Eu particularmente não conheço nenhum. Se vocês conhecem alguns aí, deixa aí nos comentários para a gente saber também. Prateleiras repletas de peças artesanais, vasos, pratos de porcelana, luminárias e objetos decorativos. A maioria dessas peças aqui são artesanatos, né? A maioria delas também são feitas pelos locais aqui, especificamente por mulheres. 80% delas é feito por mulheres aqui da região e muito bem trabalhados, né? A gente vê detalhes aqui impressionantes. Agora uma curiosidade também, que as pessoas se perguntam, mas como que eu vou andar num lugar desse, eu vou me perder porque é um labirinto, né? Mas a gente já viu até uma dica bem interessante, que se a gente observar no chão aqui, a gente vê no meio da ruela aqui, essas duas faixas contínuas de pedra, né? Quando é assim, ela vai te levar a alguma artéria principal. Ó, saímos então na principal aqui e a gente observa mesmo que já é mais liso, né? Aqui não tem tantas faixas. Tem essas aqui, mas já serve mais como decorativo. Seguindo ali um pouquinho mais, olha ali, a gente já vê que nessa outra artéria continua de duas linhas, aqui também. Então é assim que o pessoal seguia aqui nas ruas, né? Fica fácil também de se identificar e não se perder aqui também. E o legal de ver aqui é essa mistura de cores, sabores mesmo, olha só. Ali banca de frutas, verduras, aqui quantas tâmaras tem também, olha só. Muita coisa. E aquelas tâmaras
gordonas, né? Bem recheada. O cheiro aqui de tempero é muito forte, né? É bom, é gostoso. É um cheiro realmente que abre o apetite. Isso, e também a gente veio com aquela ideia, às vezes deve ter algum supermercado grande. Não, pelo que eu tô vendo aqui, é muito comum, igual aqui a gente tá vendo. São mercearias, né? Vamos entrar Essa aqui pra é ver. até uma grande, que geralmente são lojas pequenas. Essa aqui já é maior. Essa aqui tem frutos secos também ali, ó. Damasco, abacaxi seco, tâmaras, castanhas aqui. Uma variedade imensa de temperos, né? E o cheiro, igual eu já falei, muito bom. Poucas cidades foram tão desejadas quanto Tanger. Povos, impérios, espiões, artistas e milionários excêntricos. Todos passaram por aqui, deixando um pedaço da própria história. Inclusive, as varandas aqui dessas casas, a gente observar bem bonitinho também, né? Aqui, Tanger, ele foi ocupado por vários povos, romanos, também já foram os fenícios, mas mais recentes também os portugueses, ali no século XV. E essa arquitetura que nós vemos aqui atrás reflete muito a da ocupação espanhola que aqui teve também. O interessante é que o entrar em uma rua, sair em outra, o visual muda totalmente. Então, às vezes, um lado ali estava mais aquele reflexo da arquitetura da Espanha, aqui já está mais um comércio local. Bom, vamos então agora no restaurante para a gente provar uma comida síria típica, né? Ó, paramos num restaurante aqui, a gente vai pedir 4 coisas aqui que a gente viu. Esse restaurante eu vi boas recomendações e bons comentários também, né, na internet. E dizia, ele destacava que é uma comida local e que as pessoas daqui mesmo gostam de ir nesse restaurante. Ó, chegou então aqui os pratos, olha só, quanta coisa. E o aroma disso aqui tá impressionante, tá muito cheiroso. O charuto então, o mix, né, de molhos, o quibe ali, o tabule, e aqui veio o pão sírio, né, para acompanhar isso aqui. Eu vou fazer um mix de molhozinho no pão. Muito bom, o sabor assim, muito azeitado e o defumado da berinjela aqui tá excelente. O grão de bico também, muito bom. Então o restaurante é esse aqui, Abou Taisir, né? E interessante dizer sobre ele é que ele também tem comida vegetariana e vegana. E o valor, então, de tudo isso que a gente pediu ficou 18 euros ou 180 dirhams. Vale a pena. Comida muito boa e boa variedade ali. Tem que dizer que, assim, ali não aceitava cartão para pagamento. Então, a gente também não tinha o dinheiro em dirham completo, né? Mas ela aceitou, sim, também pagamento em euros, só que o troco, ele vem em dirham. Achamos essa banquinha aqui com algum tipo de doce típico, né? A gente vai pegar aqui alguns. O quilo aqui parece que é 5 dirham. A gente vai pegar meio quilo de peças variadas, né? É interessante, porque a gente comprou ali também alguns doces típicos, né? E a gente vai provar também um pouquinho. Tentar achar um lugar um pouco mais calmo aqui pra gente parar pra provar também, né? Ó, então aqui são o kit de doces que a gente escolheu. Pegou um mix, né, pra gente experimentar um pouquinho de tudo. É interessante o tanto que eles são cuidadosos, né? Embalou num papel, a vasilhinha bem fechada. Eu já tirei um aqui, não sei nem o que é. Vamos provar, esse aqui tá embalado. Parece uma bala gigante. Parece uma massinha, um pãozinho, vamos ver. Isso é uma paçoca. Engraçado. Mas é muito bom, parece a paçoca do Brasil. Meu. Deixa eu provar também agora aqui. Não, isso parece uma paçoca mesmo. Não é? Realmente é uma paçoca. Uma paçoca purinha. Mas muito bom. A gente sabe que paçoca suave, não é ruim. né? É paçoca, mas parece um pouquinho menos doce, né? Menos doce um pouco. É, mas muito boa. Deixando o mercado para trás, chegamos ao Casbah de Tanger, a fortaleza que protegeu a cidade por séculos. Esse aqui é um dos pontos mais visitados aqui porque tem a vista alta da cidade e dá para ver o porto aqui de cima, né? É uma vista muito bonita até. A gente vai seguir agora rumo a um ponto que poucas pessoas dão atenção, mas existe aqui e tem uma história muito interessante. E o ponto que nós queríamos mostrar é esse aqui, ó, Necrópolis Punicoromairis. Acho que essa é a pronúncia. Vamos lá, ó. Aqui já tem uma espécie de colunas romanas
ou pelo menos parece ser romanos, né? Não sei, coloca aí nos comentários o que vocês acham, se é romano, se é grego. Mas coloca aí alguma dica para mim também saber. Mas aqui é interessante, ó. É a parte de casas, parte também de um parque ali. Mas o ponto mesmo crucial daqui desse ponto é o que a gente já vai mostrar agorinha. Ó, e além da vista aqui ser muito bonita também, nós temos aqui essas coisas na rocha. Esses entalhes aqui na rocha, assim, né? E a história, então, dessas covas aí é que os fenícios, né? Eles fizeram isso aí algum tempo no passado. E os fenícios nada mais eram do que um povo perito em escavar rochas, né? E para quem não sabe também, os fenícios, eles são da origem da família de Noé, especificamente o neto de Noé, que deram origem a todas essa linhagem, também conhecido como sidônios. E também, para concluir, os fenícios eram ótimos navegadores. Eles dominaram praticamente toda essa região aqui do Mediterrâneo, conquistando terras e fazendo o intercâmbio de mercadorias ali na época. Ó, e a gente vai andando aqui, vai vendo umas coisas meio estranhas também, um acúmulo de lixo e um pouco de restos de pão ali, não sei o que é, mas a gente vai seguindo aqui. Em relação à segurança de andar aqui, a gente anda por alguns becos e ruas bem estreitas, apertadas aqui. A gente não sentiu qualquer tensão assim de que fosse acontecer algo, super tranquilo, até porque assim, Tanger é um lugar mais turístico. Obviamente eles não vão deixar acontecer nada disso, né? Embora também vi comentários que à noite, claro, que é bom ter mais atenção, né? Que pode acontecer alguma coisa, para evitar locais que estão muito isolados. E tá mesmo ali onde é mais turístico. Em relação à roupa, era até uma das minhas dúvidas ao vir para cá. Assim, claro que a gente tenta não ficar com a roupa muito exposta, nem muito curta, né? Que a gente sabe que é um país que tem uma cultura mais exigente a nível de tampar o corpo, né? Mas a gente vê os turistas, roupa normal, igual a gente vê aqui um grupo de turistas. Ó, e aqui a gente está andando então por esse calçadão aqui, conhecendo um pouco o estilo de vida aqui dos locais, como que eles fazem, o que eles fazem no domingo, né? Aqui de baixo a gente tem uma vista então do Casbah, né? Que é aquela fortaleza ali, e dos pontos que a gente passou ali por trás. E aqui assim, o pessoal tira o domingo à tarde para fazer essa caminhada aqui nesse calçadão. É também o momento perfeito para irmos a um dos lugares mais emblemáticos do norte da África. E chegamos aqui no outro ponto de Tanger, muito interessante, que é o Cabo Espartel, ou Espartel, como eles falam, né? Que a gente vai mostrar já já aquela torre ali. Aqui em volta tem algumas feiras, barracas interessantes também, que tem algumas coisas típicas. Por exemplo, esse chapéu aqui, que a gente está vendo, esse chapéu ele é usado pelas mulheres que vivem nas montanhas, né? A gente viu algumas passeando pelas ruas, a gente vai até colocar aqui um take delas, né? E elas costumam colocar esse chapéu, é uma forma de simbolismo também. Então, para acessar o farol, para ter uma vista ali legal, né? Aqui tem o preço dos tickets aqui também, que mostra aqui, né? No caso, para visitar o museu, o parque e o farol, no caso dos marroquinos, 50 dirhams também, no caso dos estrangeiros, 50 dirhams. Para quem tem curiosidade aqui, esse que é o dinheiro, que é o dirham. Essa aqui é uma nota de 100 e uma nota de 20, e já vou gastar. Ó, então a gente vai seguir aqui e dar entrada no farol aqui, que ele faz parte desse museu também. Aqui é muito bonito também porque é um complexo com jardins, né? E olha só, toda a estrutura aqui. E o interessante de falar disso aqui também é que a construção desse farol uniu várias nações europeias, só que o detalhe é que, no caso, o Marrocos fez questão de preservar a arquitetura e as características marroquinas. Por isso que a gente vê toda essa estrutura com arcos assim, no estilo marroquino mesmo. E aqui a gente vê muitas peças também usadas na iluminação e na construção e no funcionamento desse farol, né? Ali atrás a gente viu algumas maquetes também de outros faróis que são utilizados aqui em Marrocos, os modelos. Agora, o interessante aqui é isso aqui, ó, que é isso aqui que gera o foco de luz, que é a lente, né? Olha o tamanho disso. Essa lente é capaz de projetar a luz a 23 milhas de distância. E aqui mostra muito bem a dispersão da luz, né? Como que ela é projetada com diferentes tipos de lentes. Então é bem aquilo ali que a gente viu naquela lente grande lá, né? O formato dela. Curiosamente, temos uma fragata brasileira aqui. E aqui fala que é da data de 1860, no Cabo Espartel, ou seja, aqui, e provavelmente naufragou, porque falou o número de vítimas, 250. Bom, a gente vai subir aqui então uma escadinha agora em espiral para chegar até lá o topo dessa torre.
Bom, então estamos aqui mesmo no topo do farol e olha só que vista fantástica essa. Aqui nós temos uma coisa muito interessante, que é a união do Mar Atlântico com o Mar Mediterrâneo e causa essa divisão de águas aqui. Até a gente consegue ver ali também uma certa turbulência na água onde elas se encontram, né? E os navegantes dizem que, sim, navegar por essas águas aqui é um pouco complicado por conta dessa união. As águas ficam um pouco turbulentas, até por isso criaram esse farol. E aqui de cima temos uma vista então privilegiada do parque e toda a área aqui. E a estrutura que tem é excelente, né? Tem tanto espaço para você, se quiser almoçar ou tomar um pequeno lanche, desde banheiros também. E essa parte do jardim aqui realmente é fascinante. Dá para relaxar um pouco, curtir um pouco ali dessa paisagem bonita com esse pôr do sol. E também tomar um cappuccino, um café ali, um momento de lazer. Exatamente, e aproveitar até ouvir o som das águas aqui. A brisa aqui está até tranquila hoje, está um ambiente agradável, boa temperatura também. E temos até pavão aí também no parque. Tanger, esse lugar fascinante, cheio de cores, sabores, cheiros, um local cheio de história, cultura e uma energia contagiante. E não perca no próximo vídeo, uma cidade fascinante aqui muito perto. Se você gostou desse vídeo, então deixa o like, comenta aqui também o que você gostou e se inscreva também no canal, isso nos ajuda bastante. Tchau! Tchau, até a próxima!